A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Olá, eu sou André, seminarista na Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Você está ouvindo o podcast A Bíblia em um ano. Usando um plano de leitura cronológico, vamos ler a Bíblia inteira em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas próprias vidas e na vida da Igreja. Estamos usando a Bíblia Católica com a tradução oficial da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode acessar o plano de leitura completo por meio de um link que você encontra na página do Instagram, abiblia.em1ano, ou no facebook.com/seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos nossos episódios. Olá, eu sou o Padre Joel Nalepa, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, vamos pedir que o Espírito Santo ilumine nossa mente e nosso coração para que a Palavra de Deus frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vindo Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje é o dia 149 de nosso podcast A Bíblia em um ano, e nós leremos o capítulo 23 do segundo livro de Samuel, onde Davi profere as suas palavras de despedida. Leremos também o capítulo 28 do primeiro livro de Crônicas, onde o rei Davi dá suas últimas instruções. E por fim leremos o Salmo 43. Segundo livro de Samuel, capítulo 23. E estas são as últimas palavras de Davi. Oráculo de Davi, o filho de Jessé, oráculo do homem que foi enaltecido, o ungido do Deus de Jacó, o salmista melodioso de Israel. O Espírito do Senhor falou por meio de mim, sua palavra estava sobre minha língua. O Deus de Israel falou, disse-me a rocha de Israel. Quem governa os homens com justiça, quem governa no temor de Deus, é como a luz da aurora ao nascer do sol, numa manhã sem nuvens. Por seu brilho após a chuva, brota a erva da terra. Não é assim minha casa junto a Deus? Pois fez comigo uma aliança eterna, em tudo ordenada e bem segura. Toda a minha salvação e tudo o que desejo, não é Ele que faz germinar? Os filhos de Belial todos serão rejeitados como espinhos, que com a mão não se podem pegar. Quem pretende tocá-los o faz armado com ferro e lança, pois terminam no fogo a queimar. Estes são os nomes dos valentes de Davi. Jesbaal, o Aquimonita, chefe dos 3, ergueu sua lança contra 800 e matou-os de um só golpe. Depois dele, Eleazar, filho de Dodo, o Aoita, um dos 3 valentes, estava com Davi em Áfes-Domim, quando os filisteus se tinham reunido para o combate. Quando subiram os homens de Israel, ele se levantou e golpeou os filisteus até sua mão cansar e ficar colada à espada. O Senhor operou uma grande salvação naquele dia, e o povo voltou ali só para tomar os despojos. Depois dele vem Sema, filho de Agé, o Ararita. Os filisteus tinham se reunido em Lequi. Havia um campo cheio de lentilhas.
Como o exército fugisse diante dos filisteus, ele se manteve firme em meio ao campo e o defendeu, golpeando os filisteus. E o Senhor realizou uma grande salvação. 3 dos 30 chefes desceram no tempo da colheita para junto de Davi, na gruta de Odolã, enquanto os filisteus estavam acampados no vale dos Refaitas. Davi estava no reduto, e havia uma guarnição dos filisteus em Belém. Davi sentiu sede e disse: Ah, se alguém me desse de beber da água da cisterna junto à porta de Belém. Os 3 valentes irromperam no acampamento dos filisteus, tiraram água da cisterna junto à porta de Belém e levaram-na para apresentá-la a Davi. Ele, porém, não quis beber, mas derramou-a em libação ao Senhor, dizendo: O Senhor me guarde de fazer tal coisa. Beberia eu o sangue destes homens que foram lá arriscando sua vida? Por isso não quis beber. Foi o que fizeram os 3 valentes. Abissai, irmão de Joabe, filho de Sárvia, era chefe dos 30. Foi ele que atirou seu dardo contra 300 e os abateu. Ele ganhou renome entre os 30, era altamente estimado entre os 30, sendo seu chefe, mas não chegou a igualar os 3. Banaías de Cabseel, filho de Joiada, foi homem valente e de grandes feitos. Foi quem abateu 2 filhos de Ariel de Moabe e desceu para matar um leão dentro da cova num dia de nevada. Ele também abateu um egípcio enorme. O egípcio tinha uma lança na mão, mas ele desceu contra ele com um bastão, arrancou a lança da mão do egípcio e matou-o com a própria lança. Foi o que fez Banaías, filho de Joiada. Ele ganhou renome entre os 30 valentes. Era altamente estimado entre os 30, mas não chegou a igualar os 3. Davi nomeou o chefe de sua guarda. Azael, irmão de Joabe, era um dos 30. Eucanã, filho de Dodo, de Belém. Sama, de Arode. Elica, de Arode. Eles, de Falete. Ira, filho de Asses, de Tecoa. Abiezer, de Anatote. Sobocai, de Uza. Selmon, Aoita. Maarai, Netofatita. Eled, filho de Baana, Netofatita. Itai, filho de Ribai, de Gobaá, dos Benjaminitas. Banaia, de Faratom. Edai, das torrentes de Gaás. Abibaal, o Arbatita. Arsmavet, de Baurim. Eliaba, de Saalbom. Jacém, de Gum. Jonatas, filho de Sama, de Arar. Aiam, filho de Sarar, Ararita. Elifalete, filho de Aasbai, Maacatita. Eliam, filho de Aquitofel, Gilonita. Esro, de Carmel. Farai, de Arabe. Igaal, filho de Natã, de Soba. Bani, de Gade. Selec, de Amon. Naarai, Berotita, escudeiro de Joabe, filho de Sárvia. Ira, Getrita. Gareb, também Getrita. Urias, o Eteu. Ao todo 37. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 28. Davi reuniu em Jerusalém todas as autoridades de Israel, os chefes das tribos, os chefes das diversas classes de servos do rei, os chefes de 1000 e de 100, os administradores de todas as propriedades e dos rebanhos do rei, bem como seus filhos e os altos funcionários da corte, os valentes e todos os varões de destaque. O rei se pôs de pé e disse: Escutai-me, meus irmãos e meu povo. Eu tive a intenção de construir uma casa onde repousasse a arca da aliança do Senhor, o apoio dos pés de nosso Deus. Eu até fiz os preparativos para a construção. Mas Deus me disse: Não construirás casa alguma para meu nome, pois tu és um guerreiro e derramaste muito sangue. O Senhor, Deus de Israel, me escolheu dentre todos os filhos de meu pai para reinar sobre Israel para sempre. Ele escolheu Judá como príncipe,
e dentro da casa de Judá escolheu a casa de meu pai. E foi de seu agrado que dentre os filhos de meu pai eu reinasse sobre todo o Israel. O Senhor me deu muitos filhos, e dentre todos eles escolheu meu filho Salomão para sentar-se no trono do reinado do Senhor sobre Israel. Ele me disse: Teu filho Salomão construirá minha casa e meus átrios, pois eu o escolhi para ser meu filho e eu serei pai para ele. Confirmarei seu reino para sempre, se ele for firme no cumprimento de meus mandamentos e prescrições, como hoje. E agora, diante dos olhos de todo o Israel, a Assembleia do Senhor, e com Deus me ouvindo, eu vos digo: guardai e estudai todos os mandamentos do Senhor, nosso Deus, para que continueis na posse desta terra boa, para que a possais legar em herança aos vossos filhos depois de vós, para sempre. E tu, Salomão, meu filho, reconhece o Deus de teu pai, serve-lhe de coração íntegro e com a alma bem disposta, pois o Senhor examina todos os corações e conhece todos os intentos do pensamento. Se o buscares, o encontrarás. Se o abandonares, ele te rejeitará para sempre. Agora vê, o Senhor te escolheu para construires uma casa para servir de santuário. Sê forte, mãos à obra. Davi entregou a seu filho Salomão o projeto do pórtico, do edifício dos depósitos, das salas superiores e interiores e da sala do propiciatório. Deu-lhe também o projeto de tudo quanto seu espírito havia concebido. A respeito dos pátios da casa do Senhor, das salas em redor, dos depósitos da casa de Deus e dos depósitos dos dons votivos, como também a respeito das classes de sacerdotes e levitas, da inteira obra do culto e de todos os utensílios do serviço da casa do Senhor. Quanto ao ouro, indicou o peso para cada utensílio de cada serviço, como também quanto à prata, o peso para cada utensílio de cada serviço. Assim também o peso para os candelabros de ouro com suas lâmpadas de ouro, com o peso determinado para cada candelabro, bem como a prata por peso para os candelabros e suas lâmpadas de prata, segundo a serventia de cada candelabro. Indicou o peso do ouro para cada uma das mesas da apresentação e a prata para as mesas de prata. Assim também para os garfos, as bacias da aspersão, os jarros de ouro puro e as taças douradas, cada qual com seu respectivo peso de ouro, e as taças de prata com seu respectivo peso de prata. Indicou também para o altar do incenso o respectivo peso de ouro fino e para a figura do carro de ouro dos querubins, que com as asas estendidas cobrem a arca da aliança do Senhor. Tudo isso, declarou Davi, me chegou num escrito da mão do Senhor, para me explicar todas as obras do projeto. E Davi disse a seu filho Salomão: sê forte e corajoso. Vai fazendo, não tenhas medo nem pavor, pois o Senhor Deus, meu Deus, está contigo. Ele não te deixará nem te abandonará até teres concluído toda a construção da casa do Senhor. Estão aí as classes dos sacerdotes e dos levitas, prontos para todo o serviço da casa de Deus. Estarão a teu lado, dispostos a colaborar com sabedoria para qualquer serviço, e os chefes e todo o povo estarão inteiramente às tuas ordens. Salmo 43. Faze-me justiça, ó Deus, e defende minha causa contra a gente impiedosa. Livra-me de quem é iníquo e falso, pois tu, ó Deus, és a minha fortaleza. Por que me rejeitaste? Por que ando triste enquanto me aflige o inimigo? Envia tua luz e tua verdade, que elas me guiem e conduzam ao teu monte santo e para as tuas tendas. E eu entrarei até o altar de Deus, ao Deus da minha alegria e minha exultação. Eu te louvarei com a cítara, ó Deus, meu Deus. Por que estás triste, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim?
Espero em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é minha salvação e meu Deus. Olá, sou Flávia Nascimento, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná, e pertenço ao Instituto Secular Servas de Jesus Sacerdote. O segundo livro de Samuel que ouvimos apresenta as palavras de despedida de Davi e elenca os homens valentes que estavam ao seu lado nas grandes batalhas. Na sequência, vimos no primeiro livro das Crônicas as últimas instruções de Davi ao povo e também ao seu filho Salomão, especialmente em relação à construção do templo. O discurso e a oração de Davi servem como marco para a transmissão do poder. É uma espécie assim de testamento do rei. Vamos nos deter em 2 pontos importantes ali das palavras de Davi que podem ajudar a iluminar a nossa caminhada de fé. Primeiro ponto. Davi incentiva o povo a guardar e estudar os mandamentos do Senhor. Essa orientação também vale para cada um de nós, discípulos de Jesus. Ele, em certa ocasião, deixou bem claro que não veio para abolir, mas para dar pleno cumprimento à lei e os profetas. Relembremos as palavras do Senhor do Evangelho de Mateus. Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade, eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Será que estamos praticando e ensinando os mandamentos de Deus com todas as nossas forças? Especialmente o novo mandamento que Jesus nos deixou na última ceia, de amar-nos uns aos outros como Ele nos amou? Sempre é tempo de retomar o propósito de colocar em prática tudo aquilo que o Senhor nos ensinou. Segundo ponto. Davi pede ao seu filho Salomão que reconheça a Deus e o sirva de coração íntegro e alma bem disposta, pois o Senhor examina todos os corações e conhece os intentos do pensamento. Servir ao Senhor de coração íntegro e alma bem disposta é um ótimo conselho para todos nós. A lição do serviço também esteve presente nas palavras e gestos de Jesus na última ceia. Também o Senhor, no seu testamento, nos deixou, junto com o mandamento do amor, a lição do serviço. Jesus nos ensinou que o serviço é o caminho do cristão. O cristão existe para servir, não para ser servido, para servir a Deus e aos irmãos. Servir de coração íntegro, com reta intenção. Sobre esse aspecto, o Papa Francisco nos faz um alerta. A vida cristã é para servir. É muito triste quando encontramos cristãos que no início da sua conversão ou da sua consciência de serem cristãos, servem, estão abertos a servir, servem o povo de Deus e depois acabam usando o povo de Deus. Isso faz tanto mal ao povo de Deus. A vocação é para servir, não para usar. Que essas palavras do Papa nos sirvam sempre para retomar o caminho correto do serviço. Finalizemos essa reflexão agradecendo ao Senhor por nos ter deixado como testamento na última ceia, além do grande dom da Eucaristia, o mandamento do amor e a lição do serviço. Que nossa vida seja vivida a cada dia com base nesses 2 pilares, o do amor e o do serviço. Queridos irmãos e irmãs, que possamos exclamar com São Pedro, a quem iremos, Senhor, Tu tens palavras de vida eterna, e que a cada dia, após a escuta atenta da palavra,
possamos renovar a nossa opção por Cristo e pelos frutos de eternidade que Sua palavra nos oferece. Quem vos fala é o Padre Hélio Guimarães, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Oremos. Ó Deus, que unis os corações dos vossos fiéis num só desejo, dai ao vosso povo amar o que ordenais e esperar o que prometeis, para que na instabilidade deste mundo fixemos os nossos corações onde se encontram as verdadeiras alegrias. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com Padre Mike Schmitz e Jeff Kevins foi concedida por Ascension. A versão original pode ser baixada em ascensionpress.com. Todos os direitos desse plano estão reservados à Ascension. Os demais conteúdos do podcast não são criados, revisados ou apoiados por Ascension. Até amanhã!